Sabe aquela marca Perdigão? Aquela marca Perdigão tem dois franguinhos, né? Um olhando pro outro, o símbolo deles. E eu lembro de uma camiseta muito engraçada que um amigo meu tinha, que no slogan tinha um coração, né? Com os dois franguinhos, um olhando pro outro. Um franguinho tava dentro e o outro franguinho tava do lado de fora, olhando pro outro lado, e embaixo escrito Perdidão. Toda vez que eu vejo o Nelson Teich, eu lembro da camiseta do meu amigo do Perdidão. Porque ele tá ali, mas não tá. A alma tá voando, o pensamento tá flanando por aí. Você percebe que ele tá em outro lugar. E aí ontem teve coletiva do Nelson Teich e ontem ele não tava lá, mas ontem ele não tava lá mesmo. Nem o corpo e nem o espírito. Como é que você interpretou essa ausência do Teich, Andreasa? Bom dia pra você. Fala, Megali, alô pessoal. Ele não esteve presente ontem nessa reunião, objetivamente falando, porque havia pretensão da parte dele de avançar na apresentação, os desdobramentos dos protocolos de saída do isolamento social, como se chama, do distanciamento social, como eu prefiro, e, no entanto, não o pôde fazer, contrariando a sua intenção, porque os conselhos gestores regionais de secretarias estaduais e municipais reagiram, não houve um consenso a esse respeito, daí porque a agenda era essa, para ontem não havia o que falar, como se não houvesse o que falar, daí porque Teich não esteve presente. Mas o não estar presente, entrando inclusive na alegoria que você desenhou muito bem, Megali, é a condição contratual da relação entre Jair Bolsonaro e Nelson Teich. Falamos aqui sobre isso desde o começo. Eu até chamei o ministro no primeiro momento, diante daquilo que se pactuava claramente aos nossos olhos, de Nelson vir para não existir Teich. E é exatamente isso. Qual é a de Nelson Teich? O que pensa Nelson Teich? Quais são as ideias de Nelson Teich? É bastante possível que ele as tenha e que as tente aplicar no Ministério da Saúde, mas jamais para a visibilidade. E ele, sejamos bastante claros, ele aceitou esse contrato. O Ministério da Saúde, que ele comanda, está claramente, isso se vê diariamente, sob tutela dos militares. Sob tutela dos militares dentro do Ministério e sob tutela dos militares do Planalto. Há mesmo quem diga que o verdadeiro ministro da Saúde é o ministro-chefe da Casa Civil, cujo nome me escapa agora, me ajudem aí, o general Braga Neto. Desculpem o lapso. Seria, na prática, aquele à frente do Ministério da Saúde. O ministro Nelson Teich não fala, porque o contrato dele com o presidente da República é um contrato de insubordinação. O presidente prefere um ministro da Saúde, porque não dá valor à pasta, não dá valor ao Ministério da Saúde. Isso está muito claro. Prefere um ministro que seja subordinado, em vez de um ministro que tenha ideias próprias e que possa contrariá-lo. Aí alguém vai dizer assim, mas por que, diante da crise com o Mandetta, que era um médico que não era um quadro técnico, uma nomeação política, mas um médico que tinha ideias consistentes com aquilo que o mundo prega para o enfrentamento da Covid-19, por que se havia uma contrariedade entre o presidente da República e o seu ministro da Saúde? Porque uma vez substituído esse ministro, não se colocou alguém claramente alinhado com o presidente da República? Por que não se colocou, por exemplo, o Osmar Terra, ministro da Saúde, com quem o presidente da República concorda? Não se colocou porque o presidente também tem aquele hábito de estímulos dissonantes, de mandar mensagens em várias direções, e gostaria, naquele momento, de manter o pé em todas as canoas. Daí porque alguém como Teich, que, em tese, se ele pudesse expressar as suas ideias, concordaria e manda mensagens subliminares de que concordaria mais com Mandetta do que com o presidente, seria um perfil ideal, em vez de alguém abertamente, naquele momento, alinhado com o presidente. Não me surpreenderá se Nelson Teich vier a ser no futuro, também não é imediatamente, porque tanto faz Teich no governo ou não no governo, como eu disse, o Ministério está sob tutela, mas avançando, esticando alguma corda, havendo alguma crise, aí sim, numa segunda etapa, nós tivermos um ministro da Saúde, aí sim, diretamente alinhado ao presidente da República. Mas o contrato social é esse, isso é importante, entre Bolsonaro e Nelson Teich. Você vem para ser ministro, você aceita ser ministro para não existir. Teich aceitou isso. Está sob tutela desde o começo. Andreasa, acrescentando, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a cloroquina, né? E o ministro Teich, um dia antes,
havia escrito ali no Twitter dele que a cloroquina tem efeitos colaterais significativos, que a prescrição precisa ser feita em comum acordo entre paciente e médico, não é para todos os casos e tal. Enfim, aí no dia seguinte o presidente Jair Bolsonaro vem e contradiz, né, o seu próprio ministro, quase que desautorizando o seu próprio ministro. E, além disso, ontem o presidente da República falou que as indicações de ministros são indicações políticas dele. Não era Bolsonaro que falava de indicações técnicas para o seu mandato? Pois é, Sheila, mas aí você tem uma criminalização da política originária na palavra do presidente da República, que é algo gravíssimo. A ideia de que ou a nomeação é técnica ou a nomeação é política. Quando, na verdade, a nomeação pode ser técnica e legitimamente política ao mesmo tempo. O presidente que criou essa contradição. E agora, muita atenção, diante da mudança do quadro, sob pressão, se alinhando ao centrão, ele precisa, para sobreviver, em busca de uma maioria defensiva, inclusive no parlamento, ele precisa revitalizar no seu governo, revitalizar não, porque nunca houve, ele precisa inserir no seu governo a ideia de que há critérios políticos para a nomeação de ministros. Mas isso sempre houve. E aí, especificamente sobre o Taish, que é uma nomeação política, toda nomeação é política, embora Taish não tenha pretensões políticas. Isso é importante também nessa análise. Mandetta tinha pretensões políticas e entendeu que aquele confronto com o presidente era bom para ele. Taish não tem pretensões políticas. Sua nomeação é política. Então, quando o Taish vai a público, muito discretamente, muito modestamente, para fazer uma observação simples sobre as consequências da aplicação da cloroquina, e o presidente vem logo depois para desautorizá-lo, o que importa é que, na sequência, Taish não tratará mais do assunto. Taish não voltará a falar da cloroquina, ao contrário do que fazia e faria Mandetta. Presidente, ele fala uma coisa, o presidente reage e ele vinha em cima, insistindo na posição. Então, Taish veio para não existir, aceitou essa posição. As pessoas falam, eu tenho pena do Taish, acho que ele, coitado, entrou nessa aí sem saber o barco em que estava adentrando. Sabia muito bem e aceitou o barco, aceitou o contrato, aceitou a cabine em que foi colocado no barco e agora cada um cuida da própria imagem, né? Se aprende certamente com esse tipo de experiência. A gente está sem tempo, eu queria muito comentar com a Andreasa esse rodízio de CPFs em Teresópolis. Não vai dar tempo, mas é até bom, porque a gente espera 24 horas e vê como é que funcionou. Suspendeu, se recuou, se funcionou. Pelo amor de Deus, como é que você... Ótimo. O rodízio não é uma placa que você olha para o carro e vê ali o número. Como é que você vai saber o final do CPF do cara? Você tem que pedir para o cara mostrar documentos. E aí quais serão os parâmetros para que o policial escolha quem é que vai receber o enquadro? Diga lá, Andreasa. Teresópolis, pelo menos ontem essa era a determinação, havia proibido o delivery, entrega de comidas, de farmácia na casa das pessoas. Boa. Compraram um manual Como Transformar a Vida do Cidadão no Inferno. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer um programa aqui só sobre conceito, né? O que é lockdown? Lockdown. Ah, não, lockdown parcial. Então não é lockdown. O que é isolamento social, o que é quarentena, o que é distanciamento social, tá uma bagunça também de tempo. Não, fiz um lockdown parcial. Onde? Ah, na minha rua. Não, gente boa, isso não é lockdown. Enfim, tem uma louca. O cara dentro do armário, eu tô aqui temporariamente em lockdown enquanto o marido não sai. Então pronto, já temos o assunto para amanhã, Andreasa. Vamos falar desses pequenos absurdos aí, desses pequenos erros conceituais. Vamos falar sobre conceito. E dessas ideias de jerico que surgem de vez em quando da cabecinha dos nossos governantes. Andreasa, um beijo para você, até amanhã. Beijo para vocês, comportem-se. Sempre.